Olá, amigos, que todos tenham um dia feliz, na paz e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, quinta-feira, 6 de outubro, a lição 2, ela tem como título A Primeira Promessa do Evangelho. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Gênesis, no seu capítulo 3, versículos 15 e versículo 21. E esse livro de Gênesis é o relato triste, da entrada do pecado em nosso planeta e como isso causou problemas para o mundo todo. E uma das coisas que começou a afetar a dificuldade do relacionamento do ser humano com Deus, onde a sua presença agora era indesejável, a ponto de Adão e Eva se esconderem fugindo de Deus, pensando como se fosse possível fugir da presença do Criador do Universo, que é um Deus onipresente. E um outro ponto que a gente vê é que o pecado causou problema entre o ser humano e ele próprio, onde começou a ter dificuldades de relacionamentos entre a própria pessoa e seus semelhantes, com intrigas, acusações, brigas. E o pecado causou tragédia que afetou o mundo todo. Mas nem tudo estava perdido, porque nós temos um Deus de amor, de misericórdia e de perdão. Mas que também ele pune os responsáveis, na ocasião do pecado, onde nós temos que assumir as consequências. E ele, Deus, começa o julgamento e ele diz para Satanás: porém inimizade entre você, serpente, ou Satanás, e a mulher, pode ser a igreja, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Está lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. E aqui nós temos uma profecia messiânica colocada de propósito por Deus, pela aversão que ele tem relacionada ao pecado e relacionada ao criador do pecado, que foi Satanás. E uma atitude assim, pela sua graça, em querer salvar o pecador e implantar na mente do ser humano que a partir dali, com a entrada do pecado por Adão e Eva, nós somos transgressores, que está lá em Efésios, no capítulo 2, versículos 1 e 5. E também nós somos escravos do pecado, que está lá em Romanos 6, versículos 20. Mas que através de Jesus, pela sua graça, que é implantada, e a vida em cada um de nós, criou-se a inimizade com o enganador chamado Satanás. E quando nós somos assim contra o pecado, temos aversão ao pecado, ali está a inimizade com Satanás e torna-se uma dádiva do Éden. E assim nos permite aceitar Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas, E nós reconhecemos que Satanás quer levar nós para o mal. E por isso que nós buscamos a Jesus, onde a graça faz nos converter e o seu poder nos renova a cada dia. Senão, do contrário, nós seríamos escravos de Satanás e cativos para sempre. E o Senhor mostrou o fundamento principal dessa vitória. Porque no texto de Gênesis, no seu capítulo 3, versículo 15, onde nós acabamos de ler, ali também é conhecido como proto-evangelho, ou evangelho antecipado. E aqui é a primeira promessa do Criador do Universo para nossos primeiros pais e para toda a humanidade pecadora. E antes que nossos primeiros pais tomassem alguma atitude assim perigosa, porque eles fugiram da presença do Senhor e foram se esconder
porque eles estavam com medo, né? Ansiosos, né? Eles poderiam ter cometido alguma coisa de mal, né? E antes que acontecesse isso, né, devido ao pecado grave que eles cometeram, Deus se adianta e dá uma esperança a eles, com esta profecia bela e revigoradora que eu acabei de ler. O que podemos ver é que quando nossos pais pecaram, é que Satanás, incorporado em uma serpente, se aproxima de Eva sorrateiramente. E depois Eva se aproxima de Adão para ele ser cúmplice, né, nesse pecado, para que ele degustasse o fruto proibido. E agora o que nós vemos agora é que o Criador do universo, ele faz o contrário, né? Onde ele se aproxima primeiro de Adão e depois ele se aproxima de Eva, que foi conversar com ela. E na sequência, ele se dirige, né, à serpente, a Satanás, e dá o veredito, né? A condenação, a sentença, com a sua destruição pelo descendente da mulher, que é Jesus Cristo. Onde está aí a inimizade preparada por Deus, onde a serpente, a responsável, né, pela queda do ser humano, no caso da queda de Adão e Eva, no caso a mulher, e essa mulher geraria um filho que acabou com as mentiras, né, de Satanás, provocando a sua derrota na cruz do Calvário, que foi Jesus, né, que ele nasceu de mulher. O Senhor mostrou aqui o fundamento principal dessa vitória, né? Quando imediatamente depois do pronunciamento do seu julgamento, ele fez para eles assim vestes assim para cobrir a nudez, a vergonha, né? E ali ele acabou assim matando um animal inocente e que teve que morrer para poder vestir Adão e Eva. Onde ali os pecados de Adão e Eva eram mostrados através de um sacrifício, onde esse ato ficou entendido como uma espécie de sacrifício que foi acostumado a ser feito no tabernáculo, né? Que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Que ali eles garantiram a eles um relacionamento com Deus, embora foi mais doloroso para Adão, porque ele nunca tinha visto, né, a morte de nada. E ali Deus sacrificou aquele cordeirinho para vesti-los, né, com roupas, fazer roupas para ele, feitas pelo próprio Deus, né? E Adão não estava acostumado. E ali ele vê o que eles causaram realmente para eles próprios e para a humanidade. E ao contemplar aquele animal ensanguentado, contorcendo-se de dor e agonia, ele acabou assim contemplando pela fé o Filho de Deus que viria mais tarde ser o sacrifício vivo para toda a humanidade. Por isso, meu amigo, minha amiga, que o Espírito Santo tem tocado no seu coração. É Deus dando um recado para mim, para você, para que você possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, que Ele foi o sacrifício pelos pecados meus, pelos pecados seus, pelo pecado da humanidade. E foi através dele que nós tivemos esperança de um lugar onde não haja mais dor, não haja mais sofrimento, que é as mansões celestiais, que é o céu. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, Ele quer dar-te esse presente que chama-se salvação e te levar-te para as mansões celestiais, num lugar de paz e tranquilidade, onde lá viveremos com o Cordeiro, Jesus, em paz. E sabe por que Deus quer fazer isso comigo e com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.